Então, nesta tarde, nós estamos aqui para anunciar este Jesus, que um dia ele morreu na cruz para que nos desse direito de vida eterna. E esse Jesus que nós pregamos, ele está aqui nesta tarde, mais uma vez, para te abençoar, para curar suas enfermidades, para repreender o mal que às vezes você está passando. Mas nós lemos esses 3 versículos da palavra, porque eu quis meditar um pouquinho a respeito desse jovem também, né? O jovem que deixou tudo e foi e gastou tudo com as meretrizes. Mas existiu também o seu irmão, como foi comentado aqui nesta tarde, o seu irmão que estava em casa, e ele, quando viu aquela festa, aquilo tudo de bom que o pai estava fazendo para o seu irmão, que tinha desperdiçado tudo, aí ele começou com o seu coração entristecido. Ele fez uma pergunta, ou ele começou a pensar e falar: por que meu pai faz uma festa para aquele que jogou tudo fora e eu estou aqui em casa e não tenho o privilégio de participar de nada? Mas eu quero nesta tarde, juntamente com você que está nos ouvindo, que você medite um pouquinho. Muitas vezes nós temos tudo, estamos em casa, temos direito de pegar, de usar, temos direito de aproveitar tudo aquilo que Deus nos dá, e às vezes nós começamos a afastar, começamos a sair fora, deixar o caminho do Senhor. E eu quero, nesse momento que eu estou pregando, eu queria que você meditasse um pouquinho. Talvez você não seja como o filho pródigo, mas você seja como o irmão do filho pródigo. E se você começar a meditar, olhar esse texto, talvez você tenha uma Bíblia em casa, você pode acompanhar no capítulo 15, a respeito do filho pródigo, fala sobre o filho pródigo. Mas às vezes nós precisamos meditar também sobre aquele filho que ficou em casa. Qual é esse filho que eu posso dizer que ficou em casa? Qual é o motivo dele? Talvez você passou tanto tempo na igreja, tanto tempo indo à igreja e nunca aproveitou nada. E talvez você hoje está parado, está desviado. Você parou por um motivo, às vezes, que não tinha muita importância. E hoje eu quero trazer essa palavra por quê? Porque a Bíblia diz que se nós estamos na casa do Senhor, nós precisamos aproveitar o momento para adorar a Deus, o momento para glorificar o nome do Senhor, o momento para buscar o Senhor. A Bíblia diz, está escrito, que nós devemos buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar o nome dele enquanto ele está perto. E nessa tarde o Senhor está aqui neste lugar. É a segunda vez que eu estou aqui, e Deus também tem dito ser presente. Quantas vezes nós fazemos culto, quantas vezes os irmãos cantaram hino, quantas vezes a palavra foi dita, e às vezes você pode parar e dizer: olha, não é para mim, isso é para o filho pródigo. Não, essa palavra é para você que está em casa, como filho obediente, mas às vezes deixa de participar. Aquele filho que tem tudo, mas não aproveita aquilo que o pai tem. E o pai hoje, nessa tarde, ele tem uma palavra para você. Se você deixar, aí nós vamos ter que festejar juntamente com o pai do filho pródigo. Vai colocar um anel, vai receber gostoso, vai fazer uma festa. Mas se você voltar hoje para a presença do Senhor, talvez você pense assim: olha, eu tiro 30 anos na igreja, eu também tenho. Desde 1976 eu estou na casa do Senhor. Desde 1976 que eu subi nessa rua para pregar o Evangelho. Quantas vezes nós viemos aqui numa casa para pregar o Evangelho, para fazer culto de louvor? E hoje eu estou aqui depois de quase ou mais 40 anos. Nós estamos aqui pregando quase no mesmo lugar. Sabe por quê? Porque essa palavra tem que entrar no seu coração. E o nosso objetivo, o nosso compromisso é de trazer essa palavra de salvação. Por que essa palavra de salvação? Porque o homem não vai ao céu, não vai ao céu se não ser por Jesus. Ele disse na sua palavra, ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então não tem caminho
que não pode levar Jesus. E o sábio Salomão disse que há caminho que parece bom, mas no fim é perdição. Então, eu quero apresentar este caminho que é Jesus, aquele que transforma, aquele que faz a obra por dentro, é aquele que muda o nosso ser, é aquele que dá vida àquele que está caído, ele é aquele que transforma e cura a enfermidade e repreende também o maligno que tem atacado ao povo nos últimos dias. Quantos, às vezes nós conversamos, às vezes nós anunciamos Jesus e a pessoa diz, olha, eu estou com um problema difícil que nada soluciona, mas nós queremos apresentar Jesus. Jesus que soluciona os nossos problemas, Jesus que nos leva para o céu, e Jesus que nos dá vida, e vida com abundância, como foi falado nesta tarde. Quem sabe você nesta tarde está sem objetivo, né? Talvez você está sem objetivo, eu não sei aonde eu vou. Eu também já pensei assim, quantas vezes com 18 anos de idade, eu, com toda a juventude, eu parava no domingo à tarde e perguntava, aonde que eu vou hoje? Aonde que eu posso ir? Que lugar que eu preciso ir? Mas eu precisei de entrar num lugar aonde Deus me transformou e me deu vida. E hoje eu posso glorificar o nome do Senhor. Se você quer nesta tarde ou nesta noite receber do Senhor uma bênção, nós convidamos você para estar conosco. Talvez os irmãos ainda não falaram hoje aqui, mas a Travessa Beleza 295, aqui no Coqueiro, onde nós congregamos, a Assembleia de Deus do Coqueiro, pastoreada pelo pastor José Luiz. Então nós estamos ali toda quinta-feira, uma campanha maravilhosa. Nós estamos com uma campanha que Deus tem salvado alma, tem libertado, tem curado enfermidade através daquele trabalho, tem salvado almas, pessoas têm entrado, têm recebido a bênção. Quantos têm entrado ali e saíram curados para a glória do nome do Senhor? Nós temos a escola dominical, nós temos o culto à noite, no domingo, uma bênção. Eu quero convidar você para estar conosco. Não faça como o irmão do filho pródigo. Não faça isso. Você tem liberdade de aproveitar o que o Pai pode te dar nesta tarde. E Ele está te esperando. Não como filho pródigo. Não, talvez você pense assim, olha, eu não gastei, eu não tirei, eu não peguei, eu saí da igreja, mas eu fiquei quietinho em casa. Acontece isso mesmo. Quantas vezes, talvez eu estou falando para você nesta tarde, você pensou assim, olha, eu vou sair, vou ficar em casa um pouquinho, eu vou descansar, vou parar um pouquinho. O filho pródigo, o irmão do filho pródigo está em casa. Ele ficou tranquilo. Ele poderia aproveitar que o pai tinha. O pai era rico, tinha fazenda, tinha dinheiro. A Bíblia diz que era o filho pródigo, ele pegou a sua parte. Mas aquele que não pegou a parte ficou em casa, mas também não usou nada. Eu quero convidar você. Hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia que o Senhor entra na sua vida, onde você estiver. Talvez você pode fazer comigo uma oração daqui a pouco. Você aí onde está, você pode orar ao Senhor, como eu também orei um dia. Você é filho de crente, não é crente. Eu era filho de crente. Com 18 anos eu precisei também fazer uma oração. Fazer uma oração ao Senhor. E a oração que eu precisei de fazer. Um jovem, no começo da vida, um jovem naquela época, botava o cabelo de um tamanho que os irmãos podem meditar. Um jovem que bebia, um jovem que fumava, um jovem que ia em todos os lugares. Mas eu precisei também falar com Deus. Como quando a minha mãe diz assim, olha, Jurandir, você precisa voltar para o Senhor. E eu fiz uma pergunta a ela, o que eu precisava fazer? O que eu preciso fazer para ser crente igual a senhora? Ela disse somente uma coisa: levantar a mão, aceitando Jesus como Salvador, e olha, e continua, não para pelo meio do caminho. O caminho é longo, a escada é longa. Eu não sei quantos degraus para chegar no céu. Eu só sei que Jesus nos ajuda a chegar. Por isso, nesta tarde, fique com essa palavra. Coloca no seu coração que você precisa voltar para o caminho do Senhor. Você precisa retornar, porque você está dentro de casa, mas não tem aproveitado. Você está na igreja, mas não tem feito nada.
Você continua na igreja, mas diz assim, eu só vou lá só para assistir o culto. Deus precisa de homens, mulheres, jovens, corajosos, sabe para quê? Para não vencer esse mal, esse mundo mal. Estamos vivendo dias que você pode pensar assim, olha, esses crentes, 3 horas da tarde. 3 horas da tarde, com o sol quente, saindo para pregar o evangelho. Mas quando eu estava aqui, eu cheguei ali, subindo ali nesse carro, aproveitando para subir devagarzinho, que eu queria chegar aqui, né? Deixei o carro em casa, falei, eu vou lá andando, porque eu preciso chegar. E eu meditando na subida, e eu pensando naquele homem que está escrito no capítulo 3 de Atos dos Apóstolos. Um homem que estava na beira do caminho. Um homem estava sentado, ele estava pedindo esmola, ele precisava de receber algo. E a única ferramenta que ele tinha era pedir esmola. A única coisa que ele tinha é coragem de pedir. Mas passou 2 homens de Deus. 3 horas da tarde, a hora nona, aproximando 3 horas da tarde. Talvez o sol não estava igual hoje, ou estava mais quente, eu não sei. Mas aquele homem, ele pediu esmola. Ele aproximou de João e Pedro para pedir esmola. E João, Pedro, juntamente com aquela fé, ele disse, não tem prata, não tem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Levanta-te e anda. Sabe o que aconteceu? Ele levantou, né? Pegaram pela mão, levantaram. E ele entrou no templo curado e louvando a Deus. Por isso, nessa tarde, não perca tempo. Hoje, nós já estou com 69. Né? Já passado de 18, bastante. Mas nós estamos aqui, né? Talvez na mesma rua. Quantas vezes eu vi aqui no Bação Soares para pregar o evangelho da irmã Laíde? Quantas vezes nós vimos aqui no Sebastião, da irmã Francisca pregar, fazer culto de adoração a Deus. Isso passou muitos e muitos anos e hoje nós estamos voltando aqui. Para mim é uma experiência muito grande, sabe por quê? Porque eu sei que a caminhada não é fácil, mas eu permaneço até hoje. Permanecer firme, esta é a ordem de Deus. Por isso eu quero retornar para o nosso irmão pastor Valentim. Eu quero agradecer essa rica oportunidade.